Olá, meus amigos, boa noite. Estamos aqui com mais uma live do nosso Papo de Fé. Gente, começando aí o nosso mês de dezembro, transbordando da presença de Deus. Vamos chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos, vocês estão chegando aí agora. Que alegria ter vocês aqui. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Andréia, Thay, minha linda, beijo, seja muito bem-vinda. Fica ligadinha porque hoje tem testemunho abençoado aqui. Vai ser lindo demais. Vamos estar com o Alexandre Caione, vai estar aqui o Xande, que foi Paquito da Xuxa, que se destacou aí nos anos 90 como Paquito, seguiu como cantor e agora é missionário, gente, lá no Níger, fazendo uma obra linda, um ministério lindo que Deus entregou nas mãos dele e tem sido maravilhoso, gente. Ele vai contar aqui pra gente hoje. Então fica ligadinho, chama todo mundo. Você aí que é dos anos 90, gente, que nem eu, que curti essa época, não perca essa oportunidade, gente, de ouvir essa história linda, de ser edificado por esse testemunho. E daqui a pouquinho ele já vai estar aqui com a gente. Ari, minha linda, seja bem-vindo. Oi, gente linda chegando aí, glória a Deus. Ai, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Olha, antes da gente chamar o nosso convidado, eu queria muito ler com vocês um texto, em seguida fazer uma pequena reflexão aí para que a gente possa começar com força total, orar e dar início a essa live de forma, olha, gente, de forma tremenda, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado. Pastora Sônia, linda, te amo, minha amiga. Queria ler com vocês, gente, que está lá em Salmos 23, 4. Lá diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu Deus, gente, como é forte esse texto. Como fala comigo essa palavra. Vale da sombra da morte. Você já parou para pensar sobre isso? Vale da sombra da morte é aquele lugar em que a gente não tem mais esperança, que parece que está tudo perdido. É lugar de temor, é lugar de tristeza, é lugar de desconforto, é lugar de frustração. Vale da sombra da morte é aquilo que foge do nosso alcance, é aquilo que parece de fato que não tem mais vida. E eu acho lindo quando esse texto fala, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como é bom a gente saber que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a aliança de Deus com a gente se manifesta e a nossa aliança com Deus também se manifesta. A convicção, a certeza de que o Senhor está conosco faz com que a gente avance, mesmo quando tudo parece perdido. Faz com que a gente avance, mesmo que o medo tente sufocar a gente. Mas a certeza de que o Senhor está conosco lança fora todo o medo. Nos dá ousadia, nos dá coragem. Sabe que coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter ousadia para superar o teu medo, é você avançar com medo mesmo, é você entregar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, pela minha carne, por mim mesmo eu não conseguiria, mas porque eu creio em Ti, eu avanço. Isso é ter coragem, isso é ser corajoso, isso é ser alguém que não desiste, que entendeu que a presença do Senhor faz toda a diferença, que entendeu que se o Senhor estiver no barco, ainda que a tempestade sacuda o teu barco, ainda que os ventos fortes tentem roubar a tua paz, você pode avançar porque o Senhor está contigo. Eu aprendi a dizer: tá tudo bem, mesmo quando tudo parece estar de pernas para o ar. Eu aprendi a fazer isso, eu tenho aprendido a fazer isso pela simples convicção de que o Senhor está comigo. Porque Ele reina, a gente pode crer no amanhã. Porque Ele reina, a gente pode avançar. Porque Ele reina, a gente não tem que temer, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem quando a gente está aliançado com o Senhor. Ainda que você pense que aquilo veio para roubar a tua paz, para te desestruturar, te desestabilizar, ainda que você pense que está tudo cooperando para o teu mal, se você estiver aliançado com Deus, se você estiver firme com Deus,
vai cooperar para o teu bem, porque Ele tem propósito para todas as coisas. O Senhor não vê com a nossa ótica humana, o Senhor não vê da maneira que a gente vê. O Senhor vê diferente, o Senhor vê lá na frente, a visão dele é muito mais alta, os pensamentos dele são muito mais altos. Então pense nisso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei que ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, oh Jesus, a certeza de que o Senhor está com a gente vai fazer a gente avançar. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum, porque o Senhor está conosco. No nome de Jesus, que essa palavra traga refrigério ao teu coração, que você possa respirar. Pastora Emilene, linda, beijo. Que você possa respirar fundo agora, com essa certeza, com essa convicção, porque Deus está contigo, Deus está contigo. Quando você pensa que faltam forças, quando você não tem mais perna para caminhar, para avançar, para correr, o Senhor te carrega no colo, o Senhor te dá asas, mas você não vai parar. No nome de Jesus, o Deus do impossível não desistiu de você, como diz esse louvor. A destra dele te sustenta e te faz prevalecer. É nessa verdade que a gente precisa avançar. Amém, gente? Vamos orar para chamar o nosso convidado mais que especial, o Alan, meu amigo. Beijo, seja bem-vindo, que alegria te ver aqui. Gente, Alan que cuida do meu cabelo. Pensa, gente, que bênção na minha vida. Vamos orar pra gente chamar o nosso convidado e começar aí com força total. Oh Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade de te ouvir, Senhor, de sentir a tua presença, de ouvir a tua doce voz, Senhor, trazendo direção para os nossos passos, trazendo despertar, Senhor, trazendo encorajamento, renovando as nossas forças, nos trazendo ousadia, coragem, fé, para avançar, ainda que tudo pareça perdido. Senhor, é essa convicção de sabermos que o Senhor está conosco, que faz com que a gente creia num amanhã melhor, que faz com que a gente creia, Senhor, que cada estação da vida tem o seu propósito, que cada estação da vida, Senhor, oh Deus, foi estabelecida por Ti para nos ensinar algo. Oh Deus, muito obrigada porque temos a certeza de que o Senhor está conosco, Deus. Tudo sempre cooperará para o nosso bem. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a nossa esperança está em Ti. Oh Deus, porque não precisamos temer mal algum, Senhor, porque o Senhor escreve a nossa história. O Senhor dá a palavra final. É o Senhor, Deus, que estabelece o início e o fim. Oh Deus, as sentenças vêm de Ti, os diagnósticos vêm de Ti para nós, e não dos homens, Senhor, e não da nossa limitação humana. Muito obrigada, ó Deus. Nós declaramos que essa live será um divisor de águas na nossa vida e que nós vamos sair daqui ainda mais motivados com esse testemunho lindo que a gente vai ouvir. A gente vai sair daqui alimentado, fortalecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amigos. Vamos começar agora com força total, com o nosso espírito pronto, com a nossa mente pronta para receber de Deus, com os céus abertos. Que eu creio, gente, que o Senhor agendou esse dia, esse papo de fé, para falar com a gente de forma muito especial, no nome de Jesus. Deixa eu chamar o nosso amigo Alexandre Canhone, ele tá aqui já. Deixa eu chamar, porque olha, gente, tem coisa linda pra gente ouvir. Tudo que Deus tem feito na vida dele, do Xande, gente, que bênção, que alegria receber ele aqui. Já tá chegando. Oh, glória a Deus, que bênção, meu amigo. Maravilha, Paty, tudo bem? Tudo bom? Posso chamar de Xande mesmo? Posso? Deve. Eita Deus, missionário abençoado. Olha, gente, estava aqui falando com o pessoal desde o início da live, eu sei que você já estava aí com a gente. Primeiro quero te agradecer, né, por ter aceito o meu convite com tanto carinho, sempre pronto, gente, sempre respondendo. Ai, que bênção, gente, glória a Deus, sempre disposto. E Xande, olha, para mim é uma honra te ter aqui. Eu faço parte dos anos 90, quando tudo começou, né, e pude acompanhar um pouco da tua trajetória. E hoje te receber aqui para a gente falar de fé,
para a gente falar do que Deus tem feito. É bom demais, é coisa linda do céu, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Vou deixar você cumprimentar aí o pessoal, fica super à vontade. E depois eu já faço a minha primeira pergunta aí para te dar o espaço, para a gente começar com força total. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A gente fica muito honrado também em poder ter mais um espaço no qual a gente tem irmãos e pessoas que também têm esse coração voltado para o reino de Deus, né? Voltado para a ampliação do reino de Deus aqui na terra como no céu, independente de placas ou enfim, mas um só Senhor, um só Espírito, e podendo pregar o evangelho simples como ele é, né? Da maneira no qual Jesus assim fazia. Então, agradecendo em nome da minha família, minha esposa, dos nossos montes de filhos, netos e enfim, a toda a família AGD, dos projetos. E eu acho que vai ser bem bacana, porque tem muitas pessoas que estavam também aguardando, né? Alguns que começaram a seguir de um tempo para cá a gente e não tiveram ainda a oportunidade de estar numa live juntos. Então, eu creio que devam estar entrando por aí. Então, um abraço tanto para os seus convidados quanto para os nossos convidados, aqueles que ainda não conhecem a história. A gente vai dar uma passadinha ali, lá da infância, vamos passar ali pelo grupo Paquitos, a saída, a carreira solo e o impacto de Jesus. Então, a gente vai dar uma resumida no antes do Senhor Jesus na minha vida, mas eu penso que a gente vai falar mais depois de Jesus, que é o principal, é o foco no qual a gente está aqui para poder engrandecer o nome dele. Então, tudo que vai ser falado aqui, eu já quero deixar bem claro que é para a glória do Senhor Jesus, né? Tanto os projetos na África, na Índia ou no Brasil também, que a gente tem desenvolvido e formado equipes, enfim, é todo um conjunto de pessoas, é um conjunto de irmãos, né? Ninguém faz nada sozinho, já deixando isso também bem claro, né? Que se há alguma coisa no qual a gente vai falar, vai mostrar, vai explicar um pouquinho, o pessoal depois, a gente já pôs as redes aí, tanto o Instagram da missão, né? A AGD Níger, também o site. Para quem quiser conhecer depois, eu vou pedir para minha esposa, que já entrou, também pôr aí para a gente depois deixar para que o pessoal conheça um pouco mais dos projetos. Enfim, vai ser um bate-papo, como foi falado. E, enfim, algumas coisas que eu vou deixando em lacunas, você pode ir entrando também, dar uma costurada. E eu creio que o Espírito de Deus é que vai estar conduzindo. E eu quero ser o primeiro a estar recebendo algo de Deus aqui nessa noite. E tudo para a glória do Senhor, mesmo porque na África, quer dizer, no país do qual eu estou, né, ainda continua sendo o último IDH do planeta, Índice de Desenvolvimento Humano, segundo a ONU. Então, é o país mais pobre do planeta Terra, né? Depois nós vamos explicar um pouco melhor, que não é Nigéria, é Níger. Então, tem muita gente que pensa que é Nigéria. E até, às vezes, no aeroporto, quando eu vou dar o ticket, o pessoal da companhia aérea fala, você está indo para a Nigéria, né? Eu falo, não, é Níger. Aí manda checar ali na hora. Então, confunde um pouco. Mas a gente vai procurar esclarecer o máximo aí nesse tempo que a gente tem. Que bênção, gente. Olha, prepara o coração. Ainda dá tempo de você convidar alguém para estar nessa live. Já chama todo mundo, dispara aviãozinho. Enquanto a gente estiver conversando aqui, solta coraçãozinho aí pra gente, vai comentando, porque o Instagram vai distribuindo cada vez mais, vai avisando que a gente está ao vivo. Então, não perca essa oportunidade que a gente vai falar aqui. É muito sério, é bênção. Então, olha, não retém só para você, não. Chama todo mundo, vem para cá, porque vai ser lindo. E, Xande, olha, eu fiquei tão impactada, né? Eu vi o teu material, já te assisti com a Karina Bach, foi muito legal. E eu acho muito interessante, assim, porque a tua carreira, você, né, veio de uma infância, enfim, se tornou Paquito, cantor, né? Seguiu carreira aí como cantor. E como que você chegou a ser missionário? Como é que foi esse processo? Como é que tudo aconteceu? Como é que Jesus entrou na tua vida?
né? Eu sei, eu já vi a Giovana aí. Beijo, minha linda. Logo, logo você vem para uma live aqui com a gente também. Vai ser bênção. E, Xande, conta aí pra gente, assim, como é que foi? Já tinha alguém que era cristão na tua casa, na tua família? Por onde começou essa história? Olha, eu acho que Deus já foi me preparando. Na verdade, eu fui adotado. E por um casal, uma família de italianos e franceses. Então, eu fui bebezinho, eu vim para São Paulo e Deus preparou essa família para cuidar de mim. Eu poderia ser um garoto como milhares de outros que poderiam ter ido para um orfanato ou caído em uma mão de talvez familiares ou pessoas que pudessem me maltratar. Mas desde bebezinho, né, do ventre da minha mãe, eu entendo que o Senhor já, pela graça e misericórdia, conseguiu uma família para cuidar de mim. Essa família tinha uma condição financeira muito boa, então me deu educação, escola, alimento físico ou espiritual. Eles não seguiam a palavra. Eu vou ter que tomar um pouco de cuidado aqui nas falas, porque senão eles derrubam a nossa live. Então, mas o pessoal vai estar entendendo. Então, tinha outros segmentos religiosos, tá? Que não tinham nada a ver com a Bíblia, mas eram o que eles tinham aprendido. Então, assim, eles passaram para mim desde pequeno. E eu fui entrando por esses segmentos espiritualistas e uma série de outras coisas que eram contrário à palavra de Deus. Então, não seguiam a Bíblia. Então, já deu para entender aí qual caminho foi. Aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo, né? E eles me colocaram em agência de propaganda. Então, eu comecei fazendo propagandas. Eu comecei fazendo comerciais, né? Que a gente falava na época. Depois, fui percebendo que eu tinha aptidão para instrumentos. Então, comecei a tocar piano, depois violão. Fui desenvolvendo isso tudo. Aí, um belo dia, meus pais me levaram para uma escola de samba, num desfile que tinha. Na época era de carnaval, quer dizer, claro, não eram convertidos. Me levaram para a avenida. Ainda o desfile era na Avenida Tiradentes, em São Paulo, lá atrás. E aí, eu acho que você não era nascida ainda, não sei. Sou de 85. Não era. Então, em 88 eu estava na Globo? Não. Então, quando eu era criança ali, eu via aquela escola de samba passando e eu comecei a batucar na minha perna assim. E meu papai logo me comprou então uma caixa e eu comecei a praticar a parte rítmica. Resumindo, me mudei muito em São Paulo, então já vou pegando o gancho da parte missionária. Jesus já foi trabalhando essa questão de não ter tantos vínculos nos lugares, pelo trabalho e projeto e obra que Deus teria para mim no futuro. Como assim? Para o tipo de trabalho que a gente desenvolve hoje, e não estou falando que é uma regra, mas são chamados específicos, né? Deixar bem claro que isso não seria o ideal, vamos supor assim, de uma vida normal. Mas como eu viajo muito, e sempre viajei muito desde pequeno, e os vínculos, assim, por exemplo, com um amigo de infância, tudo mais, eu não tinha isso. Se você me perguntar, e os amigos de infância? Não tem. Eu tenho um que eu lembro, porque assim, eu mudei 5 vezes em 6 anos de lugares. Quer dizer, até 11 anos eu me mudei muito em São Paulo mesmo, depois fui para Minas. Lá foi onde eu tive alguns amigos de 12 anos até 17 para 18. Só. Mas aí, então, eu comecei tocando em bandas, eu muito hiperativo, deu para perceber um pouquinho aí, e a minha cabeça sempre produzindo, né? Tipo, eu estou aqui falando com você, prestando atenção se o meu ponto, que eu fiz cirurgia, estou meio afônico, eu estou recuperando aqui desvio de septo. Então, eu já estou vendo se o meu ponto aqui está ok, se não está ardendo. Ao mesmo tempo, eu estou olhando para o relógio, ao mesmo tempo, vendo o que eu vou comer daqui a pouco. Então, assim, a minha cabeça é assim. Sim. E normal, assim. Então, eu fui feito assim. Então, através do Espírito Santo, isso desde a conversão em fevereiro de 95, eu tenho pedido muito. Uma das minhas lutas diárias é para que eu consiga entender a voz do Espírito de Deus
e saber o que de fato Deus quer que eu faça e não o Alexandre quer fazer. Então, isso é o negue-se a si mesmo cada dia, que eu venho trabalhando diariamente para poder entender aquilo que Deus quer que eu faça. Sim. Então, comigo, imagina, uma pessoa hiperativa, meu Deus, o negar a si mesmo e submeter à voz do Espírito é um trabalhar assim, sem parada, todo momento, eu preciso estar ligado. Isso é bom, por um lado, porque me deixa ligado ao trono, me deixa atento, e para que eu faça menos besteira, não haja por impulso e seja guiado pelo Espírito de Deus. Então, um dos trabalhos que eu acho que incríveis do Espírito de Deus, e quando a gente, de fato, quer se submeter ao governo de Deus, então isso tem que acontecer, que é o que Jesus disse. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e depois me siga. Então, até entender isso aí, eu não negava a si mesmo, as minhas vontades, não tomava minha cruz, ou seja, a morte diária, mas queria seguir Jesus. Não dá certo, não funciona nem para mim, nem para você, nem para ninguém. E aí a gente dá um tiro no pé mesmo, porque Jesus manda a gente perdoar 70 vezes 7, e o seu si mesmo quer ir lá e revidar, quer bater em alguém, quer ir atrás da pessoa que, enfim, não quer amar, perdoar o inimigo. Então, assim, eu fui sendo já, na área, eu entendo que missiológica na minha vida, pensando hoje. Então, por mudar vários lugares, por estar sempre viajando com os meus pais, porque papai era farmacêutico, tinham farmácias em São Paulo, também era advogado, então estava muito em congressos, essas coisas, e eu ia com ele sempre. Então, ele me levava. O papai e mamãe, vamos levar o... Eu tinha apelido de Samuel, Samuca. Vamos levar o Samuca. E eu ia embora. Aí. Então, eu estava sempre viajando. Então, já estava sendo um preparo. Eu entendo hoje isso, a minha ótica. Também tocando, participei de vários grupos, e tudo muito cedo, com 14 anos, já tocava em 2 grupos de banda, já tinha um grupo de dança também, que eu já viajava, e ainda jogava bola no Cruzeiro. Então, assim, meu pai, inclusive, eles me emanciparam com 16 anos, porque não davam conta. Né? Então, você viaja, você tem a liberdade de você seguir o que você quer. Eles queriam que eu fosse médico. Eu falei, não consigo. O negócio não dá para estudar toda. Não dá, não é para mim. O negócio é estar fazendo show, apresentando, ou então... Se eu seguisse a carreira de futebol, eu era goleiro, joguei 6 anos no Cruzeiro. E já estava ali, já 17 para 18 anos, já estava treinando na Toca. Então, eu tinha uma carreira. Daria para eu estar com futuro no futebol também. Mas quando apareceu para ser um cantor da equipe lá dos Paquitos, e que ia ser um destaque, bom, o próprio ego e aquela coisa, o egocentrismo, peraí, você é o cara, o cantor. Então, eu optei para ir. Então, isso aconteceu eu entrei em 88 e fiquei até 92 no grupo. Resumindo, fiquei por lá, fizemos turnês, filmes, uma série de coisas, cinema. 92 eu saí, carreira solo, e 95 Jesus impactou a minha história quando eu estava indo para um lançamento muito grandioso. Então, e aí ia ser um lance fora do Brasil já, ia ser uma coisa, né? Pegando aquela fama de Paquito, América Latina. E aí Jesus entrou na minha vida. E daqui para frente, agora, a gente dá uma guinada sobrenatural e o Senhor não permite que eu estoure naquele meio secular que eu já estava indo já. E aí mudou tudo. Ô, Xande, como é que Jesus pegou de jeito, Xande? Fiquei curiosa aqui. Como é que foi isso? Foi de uma forma sobrenatural. Não foi normal. E nada na minha vida tem acontecido normalmente. Eu já estou acostumado com essas coisas. Então, como eu venho de um lado sobrenatural também, e como eu disse, contrário à Bíblia, então eu tinha muitas experiências dentro desses rituais, uma série de coisas, tinha que ser uma coisa sobrenatural para que
O Senhor já sabia que teria que ser um negócio diferente, porque eu era consciente no que eu praticava. Eu não estava no engano do inimigo. Eu sabia o que eu fazia e sabia onde ia ser meu fim, mas eu queria a fama e o sucesso na terra. Então, era uma coisa consciente. E isso é real. Isso existe muito, tanto no meio artístico como em qualquer meio aí. É complicado. E também eu entendia que quanto mais dinheiro eu tinha também, eu ia investir na minha própria fama e na minha própria carreira. Para o meu sucesso, do eu, aquele negócio do eu. E tem um dizer aqui que eu acho que é bacana, eu até anotei, o dinheiro não resolve nada. O dinheiro só potencializa tanto para o bem como para o mal. Então, não tem problema nenhum eu ser bilionário hoje. Primeiro, eu sou desapegado a essas coisas materiais. Segundo, eu poderia fazer muito mais na área social e uma série de outras coisas que faço. Ajudar mais pessoas, sem problema algum, e tomando sempre cuidado para que aquilo não entre no meu coração. Então, o problema não é o dinheiro. É você deixar isso entrar no seu coração, coisas materiais, ou como uma idolatria. Enfim, a gente já sabe esses contextos todos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e eu potencializava o dinheiro que eu tinha para minha própria glória. Hoje, com o impacto de Jesus na minha vida, o que a gente tem, o que entra para os projetos, são para os projetos. Então, a gente, com o dinheiro, potencializa para o bem. Então, isso é muito bacana, é muito significativo, né? E daqui a pouco a gente chega lá, como é que as pessoas podem até ajudar e estar junto com a gente nessa corrente do bem. Mas eu ouvi um som de uma música, e foi sobrenatural, porque da onde eu estava era impossível eu ouvir o som. Só que aí eu fui indo pelo barulho, resumindo, cheguei naquele local, era um templo, um templo evangélico, ia começar um culto, ali eu fiquei e cá estou até hoje. Uau! Aquilo me impactou, eu olhei para o que estava acontecendo ali e falei com Deus, olha, Senhor, se o Senhor realmente sei da sua existência, se você... fui arrogante até com o Senhor. Olha, tenho de tudo, estou indo para um lançamento internacional, mas faz o seguinte, então muda a minha vida radical se você tem algo para mim. Eu fui até meio arrogante, assim, mas eu creio que eu falei de coração. E o Senhor, ele presta... Deus não vê como o homem vê, ele vê o nosso coração. E eu penso que eu abri o meu coração. Ele falou, então tá, então muda radical. Quando eu falei isso, saiu um peso muito grande de dentro de mim. E ali eu senti a paz que o mundo não pode dar. Meu Deus. Aí, de fevereiro de 95 para cá, acabou. Aí acabou ali, naquela tarde. Era um culto de tarde. À noite eu já levei minha mãe, no outro dia eu já levei minha mãe e meu irmão. E começou o processo. Então, resumindo, foi um impacto assim que não teve volta. Uma outra coisa que é muito interessante, quando me perguntam, você já pensou em desistir? Não sei o quê. Nunca. Nunca. Sério? Nunca. Nunca. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde Jesus me tirou. Então, eu sei das coisas que eu praticava e fazia para ter fama, sucesso, os shows lotados, uma série de coisas. Então, eu sei de todo o trâmite e espiritualmente como funcionava isso. Então, é impossível que eu possa regressar. É impossível isso quando você tem um impacto de Cristo na sua vida, selado aqui. Eu não consigo entender uma volta, eu não consigo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas acabou. Não tem nem como eu cantar uma música que eu cantava antes de Cristo. Não tem nem como eu fazer uma dancinha só para ficar... Impossível. Não tem conexão. Não dá. Luz e trevas não conecta. Não tem... Inclusive, em Efésios, se me permite, capítulo 5, do verso 3 a 12, para que as pessoas possam ler depois, eu vou resumir aqui. Efésios 5, de 3 a 12. Não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. No verso 7 diz o seguinte:
não sejais participantes com eles. Eita. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 18, para quem quiser anotar e depois ler, não há comunhão, luz com trevas. Então, não tem como. E às vezes eu deixo de ir, já deixei de ir em alguns programas para dar entrevista, mas, não, canta um pedacinho da música de Paquito, aquela música lá que vocês dançavam no filme Lua de Cristal, O Sonho de Verão. Uma vez me convidaram para um evento X. Não, Alexandre, mas canta Lua de Cristal. Não sei... Mas não é de jeito, né? Então cancela a minha ida. Misericórdia. Entendeu? Ô, Xande, deixa eu até te interromper rapidinho para comentar uma coisa. Até me desculpa, mas é que preciso falar isso. Sabe por que você tem esse posicionamento tão decidido, tão determinado? Porque você vive aquilo que a Bíblia fala mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em Oséias 4 diz, o povo padece por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, a gente tem aquela sensação do tem nada a ver, não tem problema não, é só uma musiquinha, tá tudo bem, não, isso aí não é pecado. Mas quando a gente conhece, quando a gente tem entendimento, quando a gente sabe o que está por trás da letra que está sendo cantada, quando a gente sabe o que está por trás de toda aquela ilusão, a gente pensa realmente duas vezes e a gente não tem como não se posicionar, né? Não tem como. Inclusive, você citou um texto, eu gostaria de, se você me permite, você está mais fácil aí do que a minha Bíblia está com a letra pequena, Oséias. Isso. É que você acabou de falar, o povo perece por falta de conhecimento. Eu queria acrescentar mais um versículo aí, só para arredondar, já que você entrou nesse, se você me permite. Pode ficar à vontade. Então, deixa eu ver. Oséias, capítulo... Vê lá que tu leu aí. É Oséias, você leu. Pode mandar, Brado. Tá aberto aqui já. Você leu capítulo 6, você leu? 4. Você leu o verso 6. Não. 6, leu... isso. 4, 6. Pode ler, por favor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pronto, sobe aí. Leu 14, por favor. 14 diz assim, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas culturais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdidão. Olha só, própria perdição. Perdição, desculpe. Então vamos lá. Só queria encaixar essa parte, por exemplo, no 6, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. A palavra, a letra, a palavra rema. No verso 14, não adianta você ter o conhecimento e faltar o entendimento. Então, a palavra rema, revelada. Então, nós temos que ter o conhecimento e nós temos que ter o entendimento. Então, às vezes, já li a Bíblia 20 vezes, beleza, mas você pelo menos já perdoou no mínimo seu vizinho? Então, ler a Bíblia, ok, vamos ler 20, 30 vezes, beleza. Mas você está conseguindo pelo menos o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, amar como Jesus amou, perdoar 70 vezes 7. E aí vai. E da outra face, caminhar a segunda milha. Então, mais vale você indo com calma, mas procurando, de fato e na verdade, aplicar aquilo na própria vida que Jesus propõe, porque, ao mesmo tempo, você tem que negar a si mesmo para fazer a vontade do Mestre. Então, me perdoa, eu queria só acrescentar essa questão da falta do entendimento, que não adianta ter só a letra, porque a letra mata ela por si só. Então, nós temos que ter esse entendimento. E já me veio um outro texto, se você me permite, Êxodo capítulo 35, 31. Você consegue abrir para nós? Maravilha. Abrindo aqui. Rápido, não dá nem para começar aqui, a gente já ia abordar, entrar aqui, viajando no texto aqui. A gente marca mais, depois a gente marca mais. Êxodo 35?
É, 35, 31. Certo. Para eu ler? Posso ler? Ela diz assim: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Amém. Então, só tem esse pedaço. Então, é o Espírito de Deus que nos dá inteligência. A sabedoria vem do alto. Então, como ele deu ali para os artífices, que estavam fazendo ali os utensílios, tal, naquela questão que estava sendo tratada naquele momento, mas é o Senhor que nos dá essa inteligência, através do Espírito Santo. Então, quer buscar sabedoria? Busca lá do alto. Jesus disse, eu não sou aqui de baixo, eu sou lá de cima. Então, busca do alto. Então, eu só queria trazer isso, porque daí a minha cabeça é assim, eu já estou indo, já tem mais uns 4 versículos, mas já parei, senão a gente não dá sequência no testemunho. Vamos lá. Mas gente, é porque a palavra de Deus é isso mesmo, ela é viva. Ela transborda, você tá falando do que você está vivendo, do que você está experimentando. Então, transborda mesmo. É assim, gente. E é tão interessante, Xande, enquanto né, você estava falando aí que quando a gente tem entendimento, tem conhecimento, né? Quando a verdade começa a libertar a gente, a tirar as escamas dos nossos olhos, a gente começa a entender que nada, nenhuma fama, nenhuma riqueza, nada do que a gente possa conquistar da maneira que não agrada a Deus compensa. Compensa o nosso coração vazio, compensa a falta de paz na nossa vida, compensa aquela tristeza, aquele nó na garganta que não passa, porque isso é a ausência de Deus. E Nada compensa. você acredita uma coisa? Eu sempre tentei fazer um show, uma coisa. Ah, não, para Jesus, tal. Você acredita que até hoje eu não consegui fazer esse tal desse show? Porque Uau. não consegui, porque assim, ó, instrumento não tem problema, a gente toca, tem excelentes músicos, mas aí fica difícil você até ter músicos que são consagrados somente para o Senhor e que não tocam, tá no culto domingo de manhã à noite, tá na boate tocando o tchan, não dá. É só aleluia, glória, não dá. Então, esse tipo de... É complicado. Olha que o nosso meio artístico cristão também é abençoado. Né? Inclusive, eu faço parte de um núcleo de artistas cristãos. Eu trago a parte pastoral. A gente tem uma reunião a cada mês. Então, onde tem cineastas, músicos, atores, dublês, enfim, toda essa área de produção. Mas, olha, não é fácil, não. O inimigo investe pesado nessa área de dramaturgia, de cinema, de show. E é complicado. Acho que uma das coisas principais é o egocentrismo, é matar o nosso eu. É os caras entenderem que a glória é do Senhor. Tanto é que eu fico bem... assim, é interessante o que Jesus fez comigo, porque eu estou há 20 anos no deserto. Lá no Saara, literalmente. Então, os projetos... O Níger é dentro do Saara. Até mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o continente africano. E aqui fica o Níger, no deserto. Meu Deus. E aí, eu mostro às vezes, ó, tem uns bichinhos como escorpião, ó, algumas coisas. Aqui tá morto, claro. Poxa, mas... você mora lá? Você está morando lá hoje em dia, não? De projeto lá. Então, depois do Covid, a gente tem vindo mais para o Brasil. Então, já tem uma equipe de mais de 60 obreiros. Então, projeto dentro da área do presídio. Então, eu me formei em capelania, então sou capelão formado na área teológica e missiologia transcultural. Também no Brasil me formei capelão nos Estados Unidos. Morei fora em alguns países, então fui pegando experiências também do transcultural na área de missão. Então, o que acontece? O Níger, para nós, literalmente, eu acredito que Jesus foi uma coisa meio Moisés mesmo. Ele me tirou do sistema que queriam me fabricar um ídolo gospel. Então, eu ia só mudar o público. Só o segmento. E o segmento aqui. E eu já estava quase entrando nessa pegada, porque eu guardava cada crachá de evento, cada crachá de congresso, de libertação, eu guardava. Estava fazendo uma idolatria gospel. Já me liguei, o Espírito Santo, não, queimei tudo, já joguei tudo fora. Então, assim, porque eu estava fazendo a mesma idolatria, só que gospel.
Meu Deus. Quem sabe numa próxima a gente pode falar um pouco sobre essa área de libertação e tal. Mas eu entendi a importância de literalmente prestar atenção, assistir o que Jesus assistiria na sua televisão. Não é que a TV é do diabo, a minha eu tenho, não é dele, é nossa. Mas então, como o celular, como qualquer coisa, né? Então, é você acessar o que Jesus acessaria. É ouvir o tipo de música que Jesus escutaria. É você jogar o videogame que Jesus jogaria. Então, você tem que prestar atenção, ficar ligado nos sinais. Olha, para a palavra está claro. Ora, então, assim, isso foi um processo. Mas depois a gente pode, um outro dia, marcar um bate-papo só sobre libertação. Sem problema algum. Mas aí, isso foi acontecendo na minha vida. Então, quando eu cheguei no Níger, primeiro me preparei, comecei um trabalho com mendigos, garotos de rua em São Paulo, evangelizando. Carandiru, que é um presídio em São Paulo que existia, então levava a palavra por bem, e num hospital aqui como capelão. Aí eu orei e pedi para Deus, olha, eu gostaria muito de pregar o evangelho para as crianças, jovens e adolescentes mais pobres do planeta Terra. E o Senhor ouviu. Então eu fui para o Níger, pisei no Níger em 2002, e aí começamos o processo. Então, é um país islâmico até hoje, tivemos várias ameaças de morte, jogaram pedra centenas de vezes na nossa casa, cuspe na praia. Em 2015 queimaram a nossa casa e a base. Mas até hoje, até aqui, o Senhor tem nos guardado. E quanto mais pancada, mais vai fortalecendo a fé, mais vai fortalecendo a convicção do chamado. E as pessoas também, né? Hoje já estamos indo para a segunda geração de muçulmanos convertidos, para a glória do Senhor. O que eu ia falar aqui, lá não tinha nem televisão na época nos lugares, porque era o último país, era o segundo país mais pobre do mundo, segundo a ONU. Hoje ainda continua sendo o primeiro. Então vai para o terceiro, quinto, volta para o primeiro, vai para o segundo. Esse ano ainda ele é o primeiro de novo, mais pobre do planeta. O pior lugar para você morar na Terra, no planeta Terra, é lá. Então, temperaturas altíssimas, difícil. Nós falamos o francês por lá, mas tem mais de 20 dialetos. Então, a gente trabalha lá com escola de costura para mulheres, através do esporte, com centro esportivo, dentro da prisão nacional, dentro do Hospital Nacional, na pediatria, né, na área de nutridos. Temos o apadrinhamento à distância para mais de 50 crianças, para quem quiser ajudar. Também 2 escolas de costura para mulheres, cursos de 3 anos. E assim, os projetos vão desenvolvendo. 4 creches e 10 projetos de nutrição. Então, assim, quem olha hoje no site, www.agdniger.com, uau, que coisa! Mas começou lá atrás, numa época eu era Paquito, ninguém conhecia a Xuxa, ninguém nem sabe quem é Globo. Então, Deus já fez isso para a glória dele, porque foi num deserto do Saara, chegou um casal lá e começou a pregar um evangelho. Então, foi assim que começou na linguagem do amor. Ô, Xande, e a Giovana nisso tudo, assim, como é que foi? Porque vocês se conheceram nessa igreja, onde você se converteu, onde você teve a sua experiência com Deus, onde foi que ela surgiu e mergulhou nesse projeto lindo contigo? Depois de Jesus, a Giovana é fundamental na minha vida, ministério e tudo, né? Porque completou. Ela é o de trás das câmeras. O lance dela é edição, produção, filmagem, computação. Eu sou o ação, o braçal, o vai para cima, e ela, então assim, uniu. E eu não curto muito essa parte do botão, do negócio, não, eu sou, corta ali, não, tira aquela imagem, cuidado ali a sombra, eu sou a direção, assim, mas quem executa é ela. E então aí uniu. Então, já somos casados há 21 anos. Então, a gente meio que casou e já foi para o campo, né? Praticamente. Por ela, a gente nem saía de lá, nem para ver a saúde. É mesmo, eu ia te perguntar isso. Se ela arde no coração dela esse trabalho com missões também.
É. Não, sempre. Senão eu nem casava. Pelo pouco de coisa do que eu fui falando aqui, eu não ia arriscar nunca. E eu aguardava em Deus uma pessoa que quisesse ter muitos filhos, que não se incomodasse em dormir talvez embaixo da ponte, em missão, ou na Casa Branca, em Washington. Então, ela tinha que saber se comportar nos dois lugares e dar glória a Deus, do mesmo jeito que é assim que a gente ensina os nossos filhos. A gente tem filhos adotados, né? Então, a gente ensina a ter uma camiseta rasgada aqui e sem nenhum pio, dar glória a Deus. Ou pode ter a camiseta com cavalinho, com jacarezinho também. Não tem problema. E vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Vamos hoje comer uma lagosta, se tiver uma condição, vamos. Mas também vamos comer pão de anteontem com água. E não quero um pio. Você vai ter que dar glória a Deus, dar graças a Deus por tudo. Então, a gente vai ensinando esses valores, porque a gente não sabe o dia de amanhã, para onde o Senhor vai enviar. E para que ele murmure menos, reclame menos e dê graças a tudo mais. Então, isso desde pequeno a gente já vem trabalhando isso. E isso é até bom para a gente mesmo, porque às vezes a gente pode esquecer, né? Dar uma reclamadinha, só tem isso hoje. É um dos choques que eu e Giovana a gente tem muito quando vem para o Ocidente. É um dos choques, porque assim, claro, no Rio de Janeiro não tem isso, nem no sul do país. Acho que é só sei lá onde, né? Mas a gente chega às vezes na casa de irmãos, nossa, não quero isso. Aí a mãe, como filho, não vou. Eu falo, não, mas... meu Deus. Como assim, cara? Respondendo seu pai assim, acho que... E aí vai pro culto, aleluia. Tem alguma coisa errada, eu não sei. A Bíblia é diferente, eu acho. Tem um negócio esquisito. Então, me perdoa até, mas é assim, é porque até choca um pouco a gente, nesse tipo de coisa. É, né? Que vocês veem a escassez de perto, né, Xande? Vocês sabem o quanto é difícil conquistar, o quanto é difícil não ter. Porque, olha, eu fico imaginando, até para vocês chegarem como missionários num lugar onde não há liberdade da gente falar do evangelho, como a gente tem aqui no Brasil, né? Como é que foi esse desafio, esse destravar lá, conseguir... Nossa, eu estava lendo que vocês têm 19 filhos adotivos. Isso é muita gente, 13 netos. 14. Né? Então, assim, 14, olha isso, gente. Então, como é que é você acessar o coração dessas pessoas com a palavra, né, num lugar onde nem se pode falar da palavra, né? Como é que foi essa experiência? É a mão de Deus, porque eu prego abertamente. A gente já fez 3 batismos na prisão central, e a gente está falando de uma prisão islâmica. Então, assim, tem de discípulos de Jesus lá. Eu não sei te explicar. Isso é a mão de Deus, não é mérito, é Deus isso. Para guardar nossa entrada e saída. Guardar nossa entrada e saída, a permissão da diretoria do hospital, deixar a gente ter livre acesso. Isso é a mão de Deus, isso não... É a mão de Deus. Nas creches, como assim se é uma nação 98,7%? E radicais, né? Eles são radicais. Agora é 99,9%. Então, é a mão de Deus. Então, o mérito é do Senhor. Isso no Níger. No decorrer da caminhada, nós tivemos uma creche também na Índia. Foram 13 anos. Também na Índia. Trabalhando com as crianças, os Dalits, que moram no lixo, naqueles lixões, casta baixa. Então, a gente teve que fechar pós-Covid, porque nós tivemos uma perda de pessoas que nos ajudavam, né? Devido a N situações, é lógico que é entendível. E aí tivemos que fechar o projeto, mas a gente ajuda só os obreiros ainda, da Índia. E no Brasil, são mais de 20 pontos em comunidades ou favelas, em São Paulo, onde tem grupos e tem pastor também que dão assistência nas ajudas emergenciais. Quando a gente tem cestas básicas e tudo, então a gente vai distribuindo conforme tem. Então, para quem quiser ajudar, não quero ajudar na Índia nem na África, quero ajudar o Brasil. Então, pode, não tem problema. Então, no site tem as contas, tem Pix. Quero ajudar a África, também pode. Quero ajudar a Índia, também pode. Então, que seja com R$1,
R$ 2. Aquilo que você sentiu, Deus colocar no teu coração. Então, começou esse trabalho. E, segunda geração já de muçulmanos convertidos, o que a gente fazia com aquela criançada, cresceram, eles já, muitos deles estão engajados nos projetos, eles já fazem com o próprio povo. Olha aí. Em muitas áreas fazem melhor que nós, porque cada criança ali fala 4, 5 dialetos, mais o francês. Então, é um canhão, né? É um canhão de evangelismo. E pronto. E a gente sabe que nada é nosso. Então, é do Senhor, é o legado. Isso se torna mais leve para a gente também. Eu vou ganhar o Níger, eu faço, é o eu. Então, é loucura isso. Porque tudo é do Senhor. Nós somos do Senhor. Quando a gente entende isso, a coisa vai mais suave. Verdade, Xande. E se você pudesse dar aí uns 3 conselhos para quem tem esse desejo de fazer missões, porque as pessoas, eu já vi muita gente falando, achando muito lindo fazer missões, mas sem entender a dimensão disso, o peso da responsabilidade sobre isso, o preço que é pago, né? Muitas vezes as renúncias que a gente precisa fazer para viver, para dar esse passo de ousadia em Deus, para cumprir o nosso ID em Deus, né? As pessoas acham bonito, eu vejo muitos artistas dizendo assim, vou lá na África, vou lá levar alguma coisa. Se tornou glamuroso fazer esse tipo de obra social, mas as pessoas não entendem que esse glamour é diferente de você estar numa missão a serviço do Senhor Jesus, né? De você estar ali realmente para se dedicar, para se doar, mesmo que você não vá postar essa fotinho no Instagram para ganhar seguidor, para fazer fama. Não, gente, missões não é brincadeira. Problema nenhum você ir lá visitar, né, e fazer sua foto, não tem problema, mas eu estou dizendo que pagar o preço de ser um missionário não tem tanto glamour quanto você pensa, não é, Xande? Eu quero deixar até claro, por exemplo, Deus não enterrou, eu não enterrei os dons que Deus me deu. Eu continuo gravando, eu continuo... Inclusive com a Nívia Soares, que eu vi lá, tá muito lindo. Projeto muito bacana. O Senhor me deu, assim, foi algo maravilhoso. Foram 68 louvores, assim, de uma tacada, e virou um projeto para o rei pelo reino. Então, deu 5 álbuns, inclusive um infantil. Então, pessoal, que vê essa parte musical de louvores, de tudo quanto é ritmo, entra lá em qualquer plataforma digital, Alexandre Canhone, vou pedir até para a Giovana pôr meu nome, ele é Alexandre Canhone, nas plataformas digitais. Então, você tem louvores, assim, não parei de gravar, ainda fazendo missão. Quando vinha para o Brasil, para ver a saúde, tudo, aproveitava e gravava. Nívia Soares, Ludmila Ferber, já com o Senhor, participou também. Daniel e Samuel, que é uma dupla sertaneja também do Senhor, pessoal crente lá de Goiás. Também o Azaf Borba, um amigo, o Nil, que era do Dominó, que se converteu, crente também, pessoa de Deus. Que legal. Participaram, né, desse projeto. O Senhor foi dando a dedo quem ele queria que entrasse nesse projeto. Também, antes de dar essas 3 dicas, eu já vou falar dessa parte já que eu falei musical. O Senhor me deu alguns hinos para estar traduzindo. Então, você vai ter nas plataformas ou em material para quem quiser. Eu gosto do CD. Inclusive, eu gosto do CD, pegar, pôr para tocar, eu gosto. Então, mas gosta, ele tem no carro, então, né? Então, tem louvores em italiano. Olha aí. Coreano. Olha, gente, meu Deus. Francês. E aqui um pouquinho com alguns dos filhos. Foi feito um videoclipe, a Giovana que fez a parte da direção no Níger. Que coisa linda. Louvor em francês também. Aquele lá é videoclipe. Louvor em alemão. Meu Deus. Você fala todos esses idiomas, Xande? Espanhol. Só o alemão que não falo pouco, muito pouco. Uau! Mas dá para louvar. Espanhol, sim, falo fluente, italiano. Mas, então, assim, tudo fazendo um preparo sem parar. E, porque assim, eu estou esperando só me recuperar, já volto para o Níger, e quando eu volto para o Brasil,
eu já coloco voz em hebraico. Já está pronto, os louvores traduzidos, tudo. E então, pode adquirir pelo site ou mandar um direct. Tem o DVD do projeto também, Sonhos e Sonho Conosco. É bem bacana, que fala um pouco dos projetos. E depois até que você já sugeriu, a Giovana, o Senhor deu esse livro, O Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus. Então, quem sabe vocês fazem uma live para falar na área de mulheres, das Vamos. mulheres, e sobre esse livro. Essa aqui é a Giovana. Ai, que linda! Então, pronto. Agora, a sua resposta. Então, umas dicas, né? Primeiro, João 15, 5. Uau. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Primeira coisa é você ter a convicção de que Jesus é o seu tudo e buscar nele a fonte de tudo e a direção nele. Segundo ponto, Salmo 103, 17 e 18. Guardar a aliança do Senhor e obedecer. Então, esse é o segundo ponto. Guardar a aliança do Senhor e obedecer a palavra dele. Porque é o próprio Jesus, porque Jesus é o verbo, estava com Deus, era Deus, e aí se fez carne, encarnou, estava entre nós. Então, a própria palavra é o verbo, que é Jesus, que é a verdade, e que nos leva e que nos guia para a porta estreita. O terceiro ponto está em Marcos 1, verso 17 e 18. Disse Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É você deixar imediatamente, assim como eu deixei, em fevereiro de 95, imediatamente, os contratos que ia assinar, as músicas seculares, os shows, tudo. Imediatamente, como foi com os apóstolos e os discípulos. Está imediatamente. Não interessa o que você vai perder, ganhar, não interessa, porque tudo já é perda. Nós temos que desarraigar desse planeta. Ah, mas tem um contrato, não interessa. Ah, perdido, não interessa. Agora é vida nova. Aleluia. Reino de Deus é submeter ao reinado de Jesus, porque a gente está em Cristo em nós, a esperança da glória, nos lança para a vida eterna. É o futuro. Então, isso aqui é passageiro. Então, essas 3 dicas para que você possa entender Jesus, o centro de tudo na sua vida. Guardar a aliança com o Senhor, obedecer a sua palavra, que é o próprio Jesus. E, imediatamente, entender qual é a vocação e o chamado, se preparar e não olhar para trás. Para frente, todo dia. Todo dia. É mais ou menos isso, acho que eu meio que resumi. Que coisa linda, Xande. E é tão interessante, assim, né? Passou tão rápido, olha aí, nosso tempo já estourando. Mas nós vamos marcar mais, porque é muito lindo ver o que Deus fez na tua vida, né? Na vida da tua esposa, ver vocês dois aliançados, engajados nesse projeto tão nobre, tão cheio de Deus, tão cheio de propósito. É muito lindo mesmo. E eu achei tão interessante quando você falou no início sobre sobre a transformação que aconteceu em primeiro lugar dentro de você. Porque o Senhor, ele trabalha nas raízes, é de dentro para fora mesmo. Às vezes as pessoas acham que vão instalar os dedos e vai estar tudo pronto. Não, é aqui dentro, a coisa começa aqui dentro. Quando floresce, é um resultado de algo que já começou dentro da gente. E é muito lindo você falar desse egocentrismo, desse individualismo, desse desejo pelos holofotes, né? E se sentir o centro da vida quando, na verdade, está tudo errado, né? O centro não é a gente, o centro é o Senhor, e Ele dá sentido, dá propósito. Foi o que a gente falou aqui, né? Preenche o vazio, dá direção para os nossos passos, para a nossa caminhada. Como é interessante isso e como muitas pessoas precisam disso, muitas vezes, mesmo já sendo cristãs. Verdade. Porque achei muito legal quando você falou, eu ia sair da minha vida secular para ter uma vida gospel, mas igual, eu só ia mudar o segmento, o setor, o público, né? Eu só ia mudar o público, quem estava me assistindo ali, mas não, gente, sempre que eu ouço falar nisso, eu lembro de uma frase. Quando o diabo não consegue te tirar do caminho, ele tenta te paralisar no caminho.
Então o diabo não conseguiria te tirar daquela escolha que você estava fazendo, mas ele ia te paralisar ali. Ia virar aquele crente morno. Tô na igreja, pareço crente, tenho cara de crente, jeito de crente, roupa de crente, falo que nem crente, mas a minha vida é igual. Yeah. É a pessoa que paralisa, não avança, não rompe, não vive o que deu, o melhor de Deus, não preenche vazio, não dá sentido à vida, né? E a Se eu, gente vê muito. Pode falar, pode falar. só lembrei aqui rapidinho, bem rápido, me perdoa. Pode falar. É pior, eu seria pior do que eu era antes. Porque antes Olha eu aí. vivia aquilo, sabendo o que eu fazia, o que eu queria, e é para o mal mesmo, e vamos que vamos. Se eu vivesse essa vida de hipocrisia, eu estaria mentindo para todo mundo e burlando e não vivendo a palavra, embora conhecendo. Então é pior quem entra nessa, quem está nessa. Então que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos até orar para esse pessoal, porque realmente eles estão indo por um caminho que, dando glória a Deus, mas indo para o inferno. Meu Deus, verdade. Então que eles possam acordar e que essa cegueira espiritual e surdez espiritual caia por terra, para que eles possam entender de fato Cristo em nós, a esperança da glória. Então, me perdoa, só queria dar esse... Não, tá certíssimo. E Xande, eu vou te pedir para orar mesmo por isso, para que as pessoas despertem, sabe? Para que Deus traga entendimento. Gente, só o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Só Ele. A gente, nós por nós mesmos não vamos mudar ninguém, nem a gente mesmo. Então, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, é quando a gente tem disposição para renunciar, é quando a gente tem disposição para avançar, para se submeter, para obedecer, como o Xande falou aqui, sabe? Disposição para guardar a aliança, para entender que Jesus é o centro, custe o que custar, haja o que houver. Então, Xande, que você ore aí, se né, você puder fazer isso por nós, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Espírito Santo venha tomar o lugar de governo na nossa vida. Dirigir os nossos passos, a nossa consciência, dando entendimento. Pode orar, meu amigo, fica à vontade aí. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos porque o Senhor é o principal aqui neste bate-papo, neste culto ao Senhor. 2 ou mais reunidos, o Senhor está. Quando falamos do Senhor. E aqui, o ponto principal do início até agora é o Senhor. Aleluia. A glória é para ti. A honra é para ti. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Temos também que temos que ser gratos por todas as coisas. É o Senhor quem guarda o nosso caminho. O Senhor guarda quando nós estamos ali repousando, dormindo. O Senhor está trabalhando também por nós. Nós cremos que até aqui o Senhor tem nos dado liberdade para poder falar da tua palavra. O Senhor tem conduzido os nossos pés. O Senhor tem guardado a nossa saída e entrada. O Senhor tem guardado a gente no trânsito, nas viagens, em qualquer lugar. O Senhor tem guardado os nossos familiares, o Senhor tem guardado a cada um. Papai, nós pedimos por cada um que está aqui conosco, os que vão assistir depois este culto, esta live, corações, pelo texto, pelo testemunho, pelo que foi falado, porque humildemente nós entregamos tudo isso aqui para o Senhor, para a tua glória. Nós também pedir perdão por algo que falamos e talvez não foi do seu agrado, Senhor. Nós estamos a cada dia procurando acertar o alvo. O Senhor nos ajude, nos conduza. Guarde, Senhor, para que não possamos estar indo nem para a direita nem para a esquerda. Guarda, Senhor, a cada um de nós nos teus caminhos. Papai, ajuda-nos a se comportar como o Senhor ali se comportaria. Amar como o Senhor, perdoar como o Senhor perdoa. Nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. E que a cada dia, Pai, a gente vá lembrando de negar a si mesmo, as nossas próprias vontades para fazer do Senhor. E quando forem tomar a nossa cruz, a morte diária,
possamos morrer a cada dia para Cristo viver em nós. Nós te agradecemos por esse tempo, por cada família aqui representada conosco. No nome santo de Jesus, nos dê, Pai, uma noite de descanso, de recuperação na nossa saúde, principalmente nós que estamos aqui nos recuperando da cirurgia. Guarda também a cada um aqui que tem algum tipo de enfermidade espiritual, física, mental, psíquica, emocional. Nós pedimos, papai, porque tu és o médico dos médicos. Restaura, papai, restaura-nos em todas as áreas. Nós queremos ter a saúde, Pai, vinda do Senhor. Porque somente o Senhor faz os milagres. Nós te agradecemos por tudo. Pela família da Babi, pela família nossa aqui, por tudo. E que cada vez mais o Senhor direciona as pessoas certas para estar trazendo testemunho, trazendo ensinos, e que seja de edificação para o reino de Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Xande, que Deus continue te honrando o teu ministério, o teu chamado. Que Ele continue honrando os teus sonhos, abençoando, realizando cada um deles de forma sobrenatural. Que o Senhor traga, olha, grandes conquistas para você, para a tua família. Que vocês possam prosperar, multiplicar, avançar. Que cada um dos filhos espirituais de vocês, dos filhos adotivos de vocês também prosperem e avancem a 100 por um. No nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sempre abundante, transbordante na vida de vocês. Que o poder de Deus se manifeste na vida de vocês dia após dia, no nome de Jesus. Que vocês sejam indesistíveis, imparáveis, para a glória do Senhor. Que o Senhor continue renovando as tuas forças, o teu entendimento, a graça dele sobre você. No nome de Jesus. Amém. E amém. Deus, obrigado. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver recuperado, você vai vir aqui louvar com a gente. Amém. Claro, claro. Vai vir aqui jorrar desse ministério lindo que Deus te deu. Amém. A gente vai trazer a Giovana aqui para contar também a versão dela dessa história, contar um pouquinho do livro dela, porque cada um, num casal, cada um tem um detalhe, né? Uma maneira de enxergar. Coisa bacana, ela é muito rica dentro dessa área também da administração, então vocês vão ter bastante bate-papo. Já vamos agendar, vamos ver a agenda aí. Já vamos conversar, vamos agendar. E eu quero dizer assim que o Papo de Fashion é um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém. Deus tem trazido pessoas aqui tão preciosas, umas mais conhecidas, outras nem tanto, mais conhecidas no céu. E é isso que importa. E a cada semana Deus tem derramado algo lindo, algo transbordante assim na nossa vida. Papo de Fé tem renovado a fé de muita gente. Eu tenho recebido muito testemunho. Gente, a cada lugar que eu vou para ministrar a palavra de Deus, tem alguém que me abraça. Ou muitos alguém que falam, olha, fui muito abençoada com aquelas lives. Então eu creio que está chegando longe, sabe? Deus está fazendo. E eu vou deixar todos os links e arrobas, enfim, tudo referente ao trabalho que vocês têm feito. Vou deixar a live salva, vou deixar disponível ali para o pessoal poder participar, poder ajudar quem sentir no coração de fazer parte dessa história. Porque, gente, se cada um fizer um pouquinho, né? Verdade. E ajuda a divulgar redes da gente para os seus amigos, para o seu pessoal, para que as pessoas conheçam, né, o projeto. E isso ajuda bastante a gente. Então, para quem também está nos assistindo agora, quem já siga lá Isso, gente. E ajuda a divulgar, sempre nos ajuda bastante isso. Né? É muito importante. Há muitas pessoas que dependem só de um passo nosso. Que dependem só do movimento da gente. Então, às vezes a gente divulga tanta coisa que não edifica, né? Se a gente puder ajudar a, pelo menos divulgar, pelo menos compartilhar, pelo menos seguir, fazer a nossa, pelo menos, gente, propagar esse projeto lindo que Deus tem gerado aí, dia após dia. Gente, só ele e a Giovana sabem o preço que está sendo pago. Eu esqueci de falar, porque é muita coisa. O trabalho da gente, desses 20 anos, é resgatar as crianças, desde a creche, para que não vá aquelas facções, que não dá para falar os nomes aqui. Então,
Meu, é um negócio assim, não dá para explicar quantas milhares a gente já conseguiu tirar daquele caminho das ações. Coisa Então, linda. é isso que a gente faz. Então, por isso que não dá para parar, a gente nunca vai parar. Mas você às vezes vai para o Brasil, não sei o quê. Não, mas o projeto continua porque é de Deus, está tudo lá. Então, eu venho para ver saúde, daí volta, fico um pouco lá, melhoro, está retornando. Não tem, é família, né? Então, é uma grande família. A gente não fala nem que é projeto. E isso a gente já está vendo os netinhos já sendo melhores do que os filhos, já, porque já estão ali do Senhor, já no amor. Meu, é um negócio maravilhoso, não tem explicação. Então, entra no site, dá uma olhadinha, checa, pode ver. Tem várias outras entrevistas, se entrar no YouTube. Tem o canal infantil, Turma do Xande, XAND. E aí é um canal onde tem louvores, tem assim, dicas, tem a palavra, histórias bíblicas. Então, esse canal a gente criou na pandemia, quando a gente estava no lockdown. A gente começou a fazer esse canal infantil. Então, Turma do Xande, XAND, pelo YouTube. Então, já é um canal decente que dá para os seus filhos assistirem, não tem palavrão, não tem sensualidade. Então, foi bem pensadinho, tranquilo. Ah, meu Deus, meu chão. Ai, não dá para falar. Eu tenho que imitar o Xandinho aqui, não dá. Mas, ó, tu vai voltar aqui e vai trazer esse conteúdo do canal, vai cantar, nós vamos adorar ainda mais juntos, vai falar sobre libertação, porque eu acho que é muito importante. Dá umas Entendeu? dicas. Vamos quebrar tudo para Jesus, porque essa é a nossa missão. Se não for para te adorar, Senhor, né? Para que nasci, para que eu estou aqui. Então, vamos avançar nessa verdade. Meu amigo, muito obrigada. Sei que tua vida é corrida demais, mas você conseguiu aí separar um tempinho para estar com a gente. Que Deus te honre cada vez mais. E se depender daqui do Papo de Fé de mim, nós vamos só avançar. Obrigado. Manda um abraço para a família e para todo mundo. Quem sabe um dia a gente vai visitar aí o culto de vocês. Enfim, vamos lá marcar. Eu esqueci, você está no Sul ou está no Rio? Já esqueci de novo. Olha, eu sou catarioca, entendeu? Tipo assim, eu tô sempre no Rio ou em Santa Catarina. Eu moro em Santa Catarina, o maridão me casou comigo, trouxe pra cá, ele é daqui, já tô aqui há 12 anos. Não, Mas eu tô sempre no Rio, por isso que eu sou catarioca, que eu sou carioca, entendeu? Mas já sou meio catarina também. Entendi. Beleza. Obrigado. Obrigada, meu amigo, Deus te abençoe. Um beijo, obrigada. Paz. Tchau, tchau, a paz. Tchau, tchau. Valeu. Ô, gente, se quiser apertar o xizinho aí, pode apertar. Ou pode ficar aqui comigo que eu só vou finalizar, fica à vontade. Gente, é isso aí. Live maravilhosa, mais uma live linda que nós tivemos aqui no Papo de Fé. Muito obrigada pela sua presença. Vi muita gente linda aqui. Pastora Nani, linda, te amo, minha amiga maravilhosa. Pastor Alessandro Reis, meu pastor, estava aqui com a gente. Que bênção. Vi Marcinha, Pastor Michael, te amo, Pastor Michael. Pastor Michael é minha família, gente. Beijo para minha pastora Eliana, que eu amo demais. Para toda essa equipe que está com vocês, que eu amo, que eu me sinto dessa família também, gente. Gente linda. Obrigada. Marcinha da Virtuosa, Semijoias, eu vi aí. Rose, Elizabeth, William, Dani Paola, André Onassi. Gente, muita gente linda aqui. Não consigo citar o nome de todo mundo. Beijo, Xande. Que Deus abençoe poderosamente você, sua casa, sua família. No nome de Jesus. E até a próxima com mais Papo de Fé. Não percam, semana que vem, olha, vai estar forte, hein? Não perde, não. Beijo e até mais. Que Deus te abençoe. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama.
fica essa dica. Nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.